E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Isso aí, olha só. Então eu vou explicar para vocês agora o que a gente conversou sobre metagestão e aí a definição de um contexto ou até mesmo uma estrutura de escopo para você colocar ali quanto às informações da sua área de responsabilidade, tá ok? Então utilizando aqui o sistema, eu vou ser bem breve ali para explicar essa estrutura de contexto e escopo. E aí embaixo a gente já vai descrever ali algumas partes interessadas. Então, no geral, para você entender, é o seguinte: quando a gente fala de contexto, lembra sempre do ambiente, tipo a funcionalidade de algo de acordo ao meio que ela está inserida. Então, um exemplo, se eu falar dessa caneca aqui, ó, qual que é o contexto dela? Ah, o contexto é que ela é uma caneca de cerâmica que está aqui no escritório, que serve para a gente utilizar aqui para beber uma água, beber um café. Esse é o contexto que ela está inserida ali no ambiente. E qual que é o escopo dela? O escopo seria ali uma base de função. Ó, isso aqui dá para a gente utilizar como um suporte para colocar um livro em cima? Até daria, mas é para isso que serve? Não. Então, quando a gente fala de contexto, lembra do ambiente, de algo que está contextualizando ali, que está inserido, que tem ali uma certa definição de função quanto ao meio, beleza? E quando a gente fala de escopo, é uma forma de você colocar, ó, para que, qual que é o objetivo, para que isso aqui vai servir, deixando claro que qualquer outra atividade que aquele item ou aquele processo ou qualquer coisa vá atender também, às vezes não é adequado que ele atenda. Então, como eu disse, essa caneca aqui serve para eu colocar um livro em cima e deixar o livro ali em cima? Até serviria. Mas esse é uma utilidade dela? Não. Então, quando eu defino um escopo, tem a ver com qual que é a função, qual que é a utilidade, até que ponto isso aqui é definido para esse uso, ou para essa função, ou para atender determinada necessidade. Beleza? Então pensa assim que você não vai ter dúvida nenhuma ao definir um contexto e também definir um escopo. Beleza? Mais fácil que isso fica difícil. Então bora lá. Aqui dentro do sistema a gente tem a base de planejamento estratégico. Logicamente que aqui a gente já criou essa personalização. Você vai vir aqui em cadastrar novo, vai colocar o tipo, ó, planejamento estratégico, o assunto. No caso aqui a gente vai definir um contexto, um escopo com partes interessadas da empresa, então seria corporativo, ou do setor, então setorial. Aqui no caso é da empresa, mas se você for fazer um setorial, vai escolher a área ali, o setor. Se você for fazer um corporativo, vai colocar corporativo. Beleza? Simples assim. Área aqui, se for setorial, escolha ali a sua área ou departamento. Se for o contexto corporativo, geralmente você vai escolher ali o setor de gestão, né? Algum sistema de gestão da qualidade, ou um departamento ali que você criou como alta direção, ou algo do tipo ali para deixar aquela definição. Vai colocar aqui, e aqui você vai escrever um texto ali. Qual que é o objetivo disso? Ah, uma definição de quais são as partes interessadas, relevante para os processos, qual o contexto da empresa, o contexto desse setor, qual que é a linha de escopo, né? O que esse setor ou que essa empresa via ou avalia atender, e aí você escreve um textinho ali. Grupo de quesitos, aí você vai selecionar o que você montou já dentro do sistema. No caso desse aqui, a gente vai colocar aqui contexto e partes interessadas áreas, porque é nesse que a gente vai definir. Então eu vou colocar aqui setorial, tal. Fez o preenchimento? Coloca aqui em cadastrar, beleza? Assim que você colocar em cadastrar aqui, você pode também, logicamente, envolver participantes e tudo mais. Ele só vai aparecer para você depois que você colocar cadastrar. Então, colocando cadastrar e cadastrando essa informação, aí sim você vai poder preencher. Então, você vem aqui em planejamento estratégico, ele vai aparecer aqui. Você vai clicar e aí ele vai aparecer aqui, ó, contexto, partes interessadas do que você já montou dentro do sistema para poder preencher. E aqui você vai clicar e vai aparecer para você definir essa análise da situação e depois a parte estratégica. Então aqui ó, é a parte de contexto, escopo, tudo mais. Então eu vou escrever basicamente ali uma definição para um contexto e aí um escopo
desse setor ou dessa empresa. No caso aqui, a gente usa como exemplo a Dunder Mifflin, que é a empresa da série The Office. Para você que não conhece a série The Office, é uma série bem bacana de comédia que se passa ali num ambiente corporativo de uma empresa que vende papel para impressão. Então ela comercializa papel para impressão para outras empresas e tudo mais, e também órgãos públicos. Então, qual que é a definição então de contexto e escopo da Dunder Mifflin? Dunder Mifflin Company compra, comercialização e venda de papel para impressão para empresas, organizações, incluindo companhias privadas e órgãos públicos. Viu? Então o que é que a Dunder Mifflin faz? Ela compra, comercializa e vende, né? O que? Papel para impressão. Dentro de qual contexto, né? Para empresas e organizações, incluindo tanto empresas privadas como organismos públicos. Esse é o contexto da Dunder Mifflin junto com o seu escopo de atuação, beleza? Então, se você for fazer isso para uma área, o que você vai colocar lá? É o setor de gestão de pessoas. O setor de gestão de pessoas viabiliza gerenciar recursos humanos, necessidades de atendimento quanto a informações de registros de pessoas, contratações, avaliação de clima organizacional e todas as informações que regem aquela necessidade dentro da empresa. O setor comercial visa o quê? Atender os clientes, comercializar produtos, enfim, você vai definir o que aquela estrutura, aquele departamento tem como foco, tanto de atender, quanto também até onde que ele vai fazer esse tipo de serviço, beleza? Seja direto, claro, não precisa ter um texto muito grande, desde que compreenda essa parte de contexto e escopo, vai ficar bem simples, beleza? E aí aqui embaixo na estratégia, qual que seria a ideia, né, da gente ter ali uma ideia, um contexto de estratégia, o contexto de estratégia aí, ó. É basicamente você avaliando aquilo ali que você definiu, colocar uma estratégia. Beleza, com isso você espera o quê? Logicamente que aqui eu coloquei ali algumas informações levando em consideração os processos da própria ISO 9001 na versão 2015. Então, a empresa busca continuamente as oportunidades de melhoria e eficácia para levar em consideração todo esse atendimento que ela falou. E aqui no caso eu fui um pouco mais direto, ó. Dunder Mifflin é uma empresa que compra, comercializa e vende papel de impressão, a empresa de organizações, incluindo companhias, seu sistema de gestão abrange todas as atividades relacionadas a esses processos. Então eu estou colocando ali o que seria a ideia para o que eu estou definindo como contexto e escopo. Né? Estrategicamente, o que você quer fazer? Eu quero melhorar, quero vender mais, quero atender novos clientes, quero fazer com que a empresa cresça, avaliando esse contexto, esse escopo que eu estou inserido, beleza? Vai fazer esse cadastro aqui, vai confirmar. Aqui existe a possibilidade já de você criar até mesmo uma ação para poder trabalhar alguma informação dessa estratégia e também fazer uma avaliação aqui da matriz GUT. Nesse caso aqui eu não vou utilizar, então só colocar aqui em confirmar e boa, certo? E aí partes interessadas, aqui a gente definiu 5 para levar em consideração áreas, departamentos e tudo mais. Mas logicamente quando você for fazer isso para o atendimento de uma organização, pode ser muito mais, então avalie essa questão aí internamente. Mas aqui a gente tem então partes interessadas, ó. Coloquei aqui clientes, então ó, para Dunder Mifflin, uma parte interessada, logicamente, é o cliente. Estrategicamente, como que a gente mantém esse cliente interessado? Oferecendo produtos de alta qualidade, mantendo preços competitivos, responder prontamente às solicitações e reclamações. Então é uma forma da gente estar sempre atendendo essa parte que tem algum interesse na nossa empresa, no nosso processo, para que ele continue interessado. A mesma coisa para um acionista investidor. A Dunder Mifflin deve manter uma comunicação transparente com os acionistas, investidores, mostrando ali resultados da empresa, questões de custo, faturamento e toda outra informação que mantenha essa parte ainda interessada em investir na empresa, em se dedicar para o crescimento da empresa e por aí vai. Então aqui a gente colocou alguns exemplos, ó, fornecedores, funcionários. Então aqui na parte da estratégia, basicamente você vai descrever. Se você diz que essa é uma parte interessada, o
de que forma você acha que essa parte se manteria interessada aí no negócio ou no seu setor e tudo mais, tá ok? Então, se você estiver fazendo um contexto, escopo e levantando partes interessadas de uma área, de um setor, quais são os outros setores da empresa que têm uma relação um pouco mais direta, que necessitam de alguma atividade que você executa aí no seu processo? Então, um exemplo, se eu sou o setor de produção, um setor interessado aqui na minha atividade, muito provavelmente vai ser o comercial, vai ser o PCP, ou o setor de expedição, né? Porque eu produzo aqui e mando para o setor de expedição para ele fazer lá a separação dos produtos, mandar para o cliente. O setor comercial, pô, ele vendeu, ele quer saber se aquilo ali vai ser produzido. Então todo esse laço e essa conexão que vai ter entre o departamento, o setor e aí essa parte interessada que você está fazendo algum tipo de atividade é a mesma ideia para você entender uma empresa e quais são as partes interessadas ali no negócio, tá ok? Então avalie isso no seu contexto da sua empresa, registre isso aqui dentro do sistema, que já é um bom passo para a gente já começar a criar essa estrutura de metagestão, tá ok? Por hoje é só, fique na paz, até mais. Esse é o vídeo de hoje, direto ali, como escrever essa parte de contexto e definir algumas partes interessadas. E é só. Valeu, fui, brigadão, tchau!